Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Sadraque Boaventura. Novamente estou aqui estu começando um estudo, da Bíblia aqui no capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. No capítulo 6 Deus tinha anunciado o dilúvio, e também vimos a corrupção da humanidade e o porquê, que hoje vivemos no máximo 120 anos, E agora estaremos aí estudando sobre a descendência de Noé, Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Lembrando que pessoa justa é pessoa que anda com justiça. Não significa que ela é santa, Porque todo ser humano é pecador, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, filho. Eita, aquela é a Bíblia, meu amor. Peraí, vamos daqui. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea, mas 2 animais que são limpos, 2 o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Lembrando, Deus não queria, ele se arrependeu e quis destruir o pecado de sobre a terra, porém a sua criação ele não quis destruir, tá bom? Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. É importante vocês saberem que até ali Deus, deixava viver sim até 900 anos. Você vê que as pessoas viviam quase 1000 anos. E aqui Noé tinha 800 anos já, não 600, tinha 600 anos já, E ainda estava bem, para Deus mandar ele construir uma arca, Imagina, E aí, depois da descendência de Noé, Deus ainda deixou que eles vivessem um pouquinho mais, por causa que já tinha exterminado, toda a criação, fora a família deles, de sobre a terra. Então, é por isso que eles continuaram vivendo um pouquinho mais ainda, tá bom? Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Oh, meu amor, calma. Eita, fica quietinho. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé,
no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Quando Deus fala todas as fontes, nós podemos saber e reconhecer que as fontes que a Bíblia fala é exatamente o lençol freático, né, da terra, que enxuga toda a água, né, quando chove é enxugada essa água por lençol freático, né? E aí esse lençol ele subiu, se rompeu todas as fontes, né? Por isso que a terra alagou de tal maneira que acabou com todos os animais, né, que existia sobre a terra, porque além da chuva também foram fechados, né, os abismos e os buracos, e o lençol freático foi também fechado para que não tirasse a água da terra, que o propósito de Deus era acabar com todo o pecado que ali existia. Cadê? E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Tá espirrando, meu amor? Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda qualidade. E de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. Agora vai começar o dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, ou seja, e morreu, né? Toda a carne que havia sobre a terra. Tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas. Tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Aí, esse é o capítulo 7, né? E vamos ver conforme a água vai diminuindo no capítulo 8, que vai continuar nos explicando, né, sobre o dilúvio. Você vê que os projetos de Deus, ele nunca, né, é desfeito. Até o próprio Deus, ele
às vezes, né, olha para você e vê as suas falhas e se arrepende de ter chamado, né? Mas ele não vai desfazer o projeto. O que ele quer é acabar com o pecado, né? O pecado na minha vida e na sua vida, né? A desobediência, o que leva a gente à desobediência. Naquela época, o que levava à desobediência do povo era o pecado e eles estavam corrompidos por ele. Então não tinha como Deus salvar, né, o que está corrompido já, né, e que não aceita a verdade. Muitos são condenados por causa disso, por não aceitarem a verdade, né, e por causa do seu próprio eu se condenam porque querem andar conforme suas próprias vontades. Assim era aquele povo, né, andavam conforme suas vaidades e sua vontade, né, desprezando tudo aquilo que Deus tinha feito e falado, né, e acredito eu que eles muitas vezes não concordavam com o que Deus falava, como muitas pessoas hoje vê o que está escrito na palavra e não concordam, né? Discordam, mas Deus não precisa da aprovação de ninguém para mandar, né? Por isso que ele destruiu, porque se você está fora da proteção de Deus, infelizmente, você está debaixo da proteção de Satanás e aí você vai fazer o que ele quer, né? E para que, né, não fosse extinto a santidade da terra, isso não acabasse, porque você vê que só a família de Noé, né, só Noé e sua descendência, que eram pessoas justas. Então, para que isso não acabasse, era necessário que Deus destruísse sim a terra. Hoje Deus não faria mais isso porque existem muitas pessoas corretas, né? Não é só uma mais como antes, né? E hoje Jesus Cristo também morreu por nós para que possamos ser salvos pela sua graça, tá bom? Graças a Deus nós temos hoje Jesus e por isso somos perdoados dos nossos pecados, né? Desde que nos arrependemos de verdade. Você vê também que mais para frente vamos falar de Sodoma e Gomorra. Não esqueçam disso, né? É outro exemplo que Deus não aceita corrupção e não aceita de forma alguma outra coisa que não seja a santidade e a obediência, tá bom? Sabemos que todos nós somos pecadores, porém, né, Deus ele sabe de todas as coisas e temos que andar em santidade, né, sem estar com o coração corrompido pelo pecado ou pelas coisas deste mundo, mas tendo a crença e a confiança do que a palavra de Deus diz, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva aí no canal para nos ajudar e também para não perder nenhum vídeo aí, ative o sininho, tá bom? É isso aí, ficam todos na paz do Senhor Jesus.